Você acorda toda segunda-feira e sente aquele peso no peito. Todo mundo te diz que é só cansaço, que você precisa se organizar melhor. Mas o que você está sentindo tem nome. Em 1989, a socióloga Arlie Hochschild documentou que mulheres trabalham pelo menos um mês a mais por ano do que os homens. Só que é um trabalho não remunerado. Ela chamou isso de segunda jornada. Você passa o dia inteiro gerenciando os sentimentos de todas as pessoas ao seu redor, antecipando as necessidades, evitando os conflitos, controlando o clima emocional da casa. E isso consome uma energia que ninguém vê e que ninguém te conta. Portanto, você não está cansada do que você fez. Você está cansada do que você precisou monitorar, calcular, antecipar e reprimir. E a culpa disso não é sua, tá? A culpa disso é de uma sociedade estruturada economicamente que descobriu que podia extrair trabalho dobrado de você se te convencesse de que ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, boa filha, boa amiga era só uma questão de capacidade individual. Lá nos anos 70, quando as mulheres entraram massivamente nos empregos formais, ninguém redistribuiu o trabalho doméstico. Simplesmente colocaram mais responsabilidade em cima das mulheres e venderam a mentira de que elas podiam dar conta de tudo se fossem organizadas. E o mercado inteiro lucra com essa informação falsa. Aí você compra curso de produtividade, aplicativo de organização, livro de rotina matinal, faz atividade física para aguentar o peso emocional, mas nunca se questiona por que raios você precisa dar conta de 3 vidas ao mesmo tempo. Sim, porque você dá conta da sua vida, da vida do marido, do filho, no mínimo. Estudos mostram que toda decisão que você toma consome a energia real do seu cérebro. Cada escolha que você faz, desde que vai comer no café da manhã, até como vai responder um e-mail delicado, gasta glicose física do seu corpo. E você toma milhares de decisões por dia, a maioria delas de forma invisível e inconsciente. Você decide o que as pessoas da sua casa vão comer, vão vestir, você se antecipa se alguém vai ficar chateado, você calcula o tom de voz que vai precisar usar numa conversa, e daí quando chega na segunda-feira, você já está sem energia, mesmo antes do dia começar. E por que isso acontece? Porque a sua cabeça passou o final de semana inteirinho sem dar pausa, somente tomando decisões sobre o que você faria. Só que esse ritmo alucinante, ele não nasceu com você, ele foi ensinado. Desde cedo você aprendeu que ser boa significava colocar a necessidade dos outros na frente da sua. Cada vez que você foi criticada por ser egoísta, porque estava priorizando a si mesma e você se sentiu culpada, imediatamente o seu cérebro entendeu que você precisava se anular para ser aceita, para ser aprovada. E décadas depois você continua fazendo isso de forma automática, sem nem perceber. Tem milhões de mulheres vivendo isso agora. E elas também acordam toda segunda-feira de manhã sentindo que estão atrasadas para uma corrida que não tem fim. E elas, assim como você, também passam a semana sonhando com a sexta-feira, pensando no descanso do fim de semana. Só que esse descanso não vem. Na realidade, ele vira uma outra lista de tarefas disfarçadas de lazer. Quando chega a próxima segunda-feira, você e todas essas mulheres sentem esse cansaço descomunal e ficam com a sensação de que não vão conseguir dar conta de tudo o que precisam fazer. E esse colapso acontece porque você vive estressada. E quando isso vira rotina, o seu corpo libera um hormônio chamado cortisol. Em pequenas doses, esse hormônio ele te salva, porque ele te dá energia para reagir ao perigo. Mas quando ele fica o tempo inteiro sendo secretado pelo seu organismo, ele começa a destruir partes do seu cérebro. Literalmente, ele mata células na parte do cérebro que cuida da sua memória. Por isso você esquece das coisas. Por isso você não consegue decidir. Fora o fato de que o cortisol ainda inflama o seu corpo, como se você tivesse uma ferida aberta que não cicatriza nunca. Sabe como você identifica se isso está acontecendo na sua vida? Quando você abre o olho pela manhã, a primeira coisa que você sente é que você quer ficar deitada mais um pouco. Daí vem aquele aperto no peito que você não sabe nem nomear. E você precisa de pelo menos mais 15 minutos para se preparar para sair da cama. E não é porque você está com sono, mas é porque você precisa juntar coragem para começar o seu dia. E quando chega nesse nível, é porque o seu corpo está te pedindo para liberar tudo aquilo que vem sendo represado. Só que as pessoas ao seu redor não entendem isso. Como elas te veem cansada, elas vêm com aquelas frases de que você precisa se cuidar mais, ter uma rotina mais adequada, fazer mais exercício físico, ter mais tempo de autocuidado, como se o problema fosse falta de disciplina pessoal. Mas a verdade é que a rotina não resolve essa sobrecarga estrutural. Autocuidado não funciona quando você não tem tempo nem energia. E o exercício físico, ele não desfaz décadas de condicionamento onde você aprendeu que precisava ser útil para alguém. Pesquisas científicas mostram que quando você vive sob pressão constante, seu corpo não consegue mais relaxar de verdade. Você pode até estar deitada no sofá assistindo uma série, mas o seu corpo, a sua mente continuam ligados. Os músculos ficam tensos. A respiração fica curta, como se você estivesse esperando algo ruim acontecer a qualquer instante. O seu corpo, ele fica preparado para lutar ou fugir, mas nada acontece. Então ele fica nesse estado de espera eterna, e isso te esgota muito mais do que qualquer trabalho físico. A verdade que ninguém quer admitir é que você não aguenta porque não foi feita para aguentar. Nenhum ser humano foi. O seu cérebro e o seu corpo, eles têm limite, e você está sendo exigida muito além desse limite. Todos os dias, todas as horas, sem pausa, há anos.
E você fica nesse estresse constante, fazendo aquilo que precisa ser feito, sem dar uma pausa, a pausa necessária para o seu corpo relaxar, para sua mente descansar. E quando inconscientemente você entende que tem que começar tudo de novo, em plena segunda-feira, o seu corpo dá aquela travada, que na realidade ele não quer. Mas agora eu te pergunto, quantas segundas-feiras mais você vai acordar morrendo por dentro antes de realmente tomar uma atitude?